Se eu te dissesse agora que, em 2026, 5 tipos de ativos podem despencar em valor e sofrer perdas severas, o que você pensaria? A reação inicial da maioria das pessoas é previsível. Quais ativos? Eu possuo algum deles? Se a resposta for não, elas assumem que isso não tem nada a ver com elas. E se alguém nunca comprou nenhum tipo de ativo, provavelmente vai acreditar que essa história também não a é. Afeta, certo? Mas se você realmente pensa assim, então preciso te dizer, você pode estar perdendo uma oportunidade extremamente rara, porque no mundo dos investimentos, às vezes saber que um ativo está prestes a cair é ainda mais importante do que saber que ele vai subir. Vamos analisar isso com cuidado. Ganhar dinheiro mesmo quando os ativos perdem valor, essa é a mentalidade dos grandes investidores. Bem-vindo ao O Que Ninguém Te Conta, o lugar onde são ditas as verdades que a sociedade raramente diz em voz alta. Muitas pessoas acreditam que só é possível ganhar dinheiro quando os preços dos ativos sobem, mas, na realidade, o oposto costuma ser verdadeiro. Se você entende como aproveitar a volatilidade do mercado, pode ganhar dinheiro mesmo quando os preços dos ativos estão caindo. Imagine este cenário. Uma casa em uma grande cidade valia, no passado, US$ 1 milhão, mas em 2026 seu preço cai para algo em torno de US$ 500 mil. Agora, suponha que, ao mesmo tempo, a moeda vietnamita se desvalorize fortemente enquanto o dólar americano se fortalece. Se você entende essa mudança, pode agir imediatamente. Por exemplo, você vende sua casa por 25 bilhões de VND e converte todo esse valor em US$ 1 milhão americanos. Quando a moeda vietnamita perde metade do seu valor, esse US$ 1 milhão passa a valer 50 bilhões de VND. O que isso significa? Na prática, você ganhou mais 25 bilhões de VND sem precisar esperar que o mercado imobiliário se recupere. Mesmo que mais tarde a casa que você vendeu continue custando 25 bilhões de VND, agora você poderia comprar 2 casas em vez de apenas uma. Em resumo, se você realmente entende como os mercados funcionam, vai perceber que a queda nos preços dos ativos não é um desastre. Ela é uma oportunidade de investimento extremamente rara. Lições da história. Quando todos entram em pânico, os ricos ficam ainda mais ricos. Você sabia que algumas das melhores oportunidades para ganhar dinheiro surgem durante os colapsos do mercado? Vamos olhar para a história. Durante a crise financeira global de 2008, Warren Buffett comprou enormes quantidades de ações, enquanto todos os outros estavam em pânico. Como resultado, ele se tornou um dos maiores beneficiários da recuperação que veio depois. Li Ka-shing, o bilionário mais rico de Hong Kong, aproveitou o colapso do mercado imobiliário para adquirir ativos a preços extremamente baixos. Quando o mercado se recuperou, ele dobrou sua fortuna. O índice Dow Jones levou 3 anos, durante a presidência de Donald Trump, para subir 49%. No entanto, em 2020, bastou apenas um mês para cair exatamente esses mesmos 49%. Aqueles que apostaram na queda do mercado obtiveram lucros enormes em questão de semanas. Aqueles que apostaram na queda do mercado obtiveram lucros enormes em apenas algumas semanas. Veja bem, quando os mercados entram em colapso, a maioria das pessoas entra em pânico e foge. Mas investidores inteligentes veem esses momentos como oportunidades de ouro para expandir sua riqueza. Por isso, em vez de temer más notícias, aprenda a transformá-las em vantagem. 2026, uma oportunidade que surge apenas uma vez a cada 10 anos. Você será o vencedor ou ficará para trás. Os mercados sempre se movem em ciclos de alta e baixa, e 2026 pode ser um dos anos em que muitas classes de ativos experimentarão suas quedas mais acentuadas.
Mas isso não significa que devemos ficar parados, observando nosso patrimônio evaporar. Lembre-se disso. Um general bem-sucedido é aquele que sabe usar o campo de batalha, quando avançar e quando recuar. Não alguém que avança cegamente em todas as situações, esperando aí a vitória, nem alguém que foge com medo quando o oponente parece mais forte. Então, a verdadeira pergunta é esta: você será o general que conduz o jogo ou apenas mais um esqueleto levado pela maré do mercado? Se você não quer perder essa oportunidade, se deseja realmente entender quais ativos podem perder valor e como transformar esse momento em riqueza, então continue acompanhando este canal. Nas próximas partes, vou revelar 5 tipos de ativos que enfrentam o maior risco de colapso em 2026 e como você pode usar esse conhecimento para sair um passo à frente. Prepare-se, porque esta é uma oportunidade que só aparece uma vez a cada 10 anos. Abra o seu terceiro olho e enxergue através do fluxo do dinheiro global. Antes de avançarmos para os próximos ativos que provavelmente perderão valor em 2026, há algo crucial que precisamos fazer primeiro: abrir o terceiro olho. Talvez você esteja se perguntando: o que é o terceiro olho? Os seres humanos só têm 2 olhos, não é? Deixe-me explicar. Se você usar apenas seus olhos físicos para observar o mundo, verá apenas o que está acontecendo bem diante de você. Mas se aprender a enxergar através do fluxo do dinheiro, de onde ele vem e para onde vai, você começará a entender a verdadeira natureza do mercado. E quando você entende isso, passa a conseguir antecipar o futuro. Os mercados financeiros funcionam como um tabuleiro de xadrez. Para vencer o jogo, é preciso entender as regras. Você precisa de uma nova forma de pensar para identificar oportunidades em 2026, começando com uma pergunta fundamental: o que é dinheiro? Dinheiro não é a mesma coisa que moeda. Ele é uma força em movimento. A maioria das pessoas acredita que dinheiro é simplesmente dinheiro. Mas, na realidade, o dinheiro por si só não funciona necessariamente como moeda. Por que eu digo isso? Imagine ter pilhas de dinheiro que não podem ser trocadas por nada de valor real. Esse dinheiro ainda tem importância? Por que eu digo isso? Vamos imaginar isso por um momento. Suponha que você tenha uma enorme pilha de dinheiro, mas esse dinheiro não pode ser trocado por nada de valor real. Ele ainda tem algum significado? Veja o dólar do Zimbábue como exemplo. Você pode ter 100 bilhões de dólares zimbabuanos e, ainda assim, em certos momentos, esse valor não é suficiente nem para comprar um único pão. Ou volte a 2010, quando alguém pagou 10.000 bitcoins por uma pizza. Naquela época, o Bitcoin ainda não era realmente dinheiro, porque não podia ser amplamente trocado por bens e serviços. O dinheiro só tem valor real quando pode ser trocado por coisas que muitas pessoas desejam. Um exemplo perfeito disso é o dólar americano. Por que os Estados Unidos podem imprimir dinheiro de forma tão livre, sem que o dólar colapse completamente em valor? A resposta é simples: o mundo inteiro quer dólares, e os dólares podem ser trocados por uma enorme variedade de bens em todo o planeta. Você pode usar dólares americanos para comprar diamantes na África. Pode usá-los para comprar eletrônicos do Japão ou da Coreia do Sul. Em muitos filmes, você até vê pessoas usando malas cheias de dólares para negociar mercadorias ilegais ou armas. É por isso que o dólar conseguiu manter seu valor apesar da impressão constante de dinheiro. Mas o que acontece quando a confiança no dólar americano começa a diminuir? O primeiro ativo a perder valor são os títulos do governo dos Estados Unidos. Os títulos do Tesouro Americano sempre foram considerados o ativo mais seguro do mundo. Mas em 2026, essa suposição pode começar a mudar. Há algo a que pouquíssimas pessoas estão prestando atenção. Os títulos do governo do Wilstau estão sendo silenciosamente vendidos no mercado. Neste momento,
Um título do Tesouro Americano, com valor nominal de $100, está sendo negociado no mercado secundário por pouco mais de $90, mesmo oferecendo uma taxa de juros em torno de 5%. Esse é um claro sinal de alerta de estresse no sistema. No passado, os Estados Unidos conseguiam tomar dinheiro emprestado facilmente de países como Japão, China e Reino Unido. Mas hoje, esses países estão reduzindo gradualmente suas reservas de títulos do Tesouro Americano. Pense nisso por um instante. Se as pessoas estão dispostas a te emprestar dinheiro, você pode pegar empréstimos com juros baixos. Mas se ninguém quer te emprestar, você é obrigado a aumentar os juros para atrair compradores. É exatamente isso que está acontecendo com os Estados Unidos agora. E lembre-se disso: quanto maior a taxa de juros, menor o preço dos títulos. Portanto, se você está segurando títulos do governo americano, o valor dos seus ativos está evaporando lentamente. O segundo ativo em risco de perder valor é o dinheiro em espécie, especialmente as moedas locais. Pergunte a si mesmo: por que países como Japão e China não estão mais tão interessados em manter títulos do governo dos elmos? A razão é simples: a confiança no sistema monetário atual está desaparecendo. Quando essa perda de confiança se espalha, as moedas nacionais costumam ser as primeiras a sofrer desvalorizações severas. A história nos dá muitos exemplos. O iene japonês perdeu quase 50% do seu valor em relação ao dólar americano em pouco mais de uma década. O peso argentino perdeu mais de 90% do seu valor em apenas alguns anos. Muitas moedas na Ásia e na América Latina também vêm sofrendo desvalorizações contínuas. Então, o que acontecerá com as moedas mais fracas em 2026? Se você está mantendo muito dinheiro em moeda local, pode estar enfrentando um sério risco de desvalorização sem nem perceber. Uma possível solução é considerar manter parte dos seus ativos em dólares americanos, ouro ou outros ativos com maior estabilidade. A terceira categoria de ativos em risco inclui os mercados financeiros, que dependem fortemente de títulos. Você pode pensar: eu não possuo títulos americanos, então isso não me afeta. Mas a verdade é que o sistema financeiro global depende profundamente dos títulos do governo dos Estados Unidos. Quando o valor dos títulos americanos cai, muitos fundos de investimento, bancos e instituições financeiras ficam expostos a riscos sérios. Isso pode provocar turbulências no mercado de ações. O setor imobiliário sofre pressão, pois os juros elevados tornam os empréstimos mais caros, os fundos de investimento acumulam perdas e os investidores individuais acabam sendo afetados. Lembre-se disto: quando a confiança no sistema financeiro enfraquece, o dano não se limita aos títulos, ele se espalha por toda a economia. Então, por que países do mundo inteiro estão se afastando dos títulos do governo americano? Antes de avançarmos para o próximo ativo, que provavelmente perderá valor em 2026, vamos parar e refletir. Por que países como Japão e China estão reduzindo suas posições em títulos do Tesouro dos Iowa? A razão é, na verdade, muito simples. Quando um país compra títulos do governo americano, ele está basicamente emprestando dinheiro aos Estados Unidos. Mas observe atentamente como esse dinheiro está sendo utilizado. Os Estados Unidos não estão investindo de forma significativa em manufatura ou inovação tecnológica. Não estão usando esse capital para melhorar de maneira relevante a produtividade ou fortalecer a economia real. Em vez disso, grande parte desse dinheiro está sendo direcionada para corporações financeiras e instituições altamente endividadas. Em outras palavras, os Estados Unidos estão usando dinheiro novo para pagar dívidas antigas. Se você fosse um investidor racional, continuaria emprestando dinheiro para um devedor assim? Quando os grandes países deixam de querer comprar títulos americanos, o resultado é inevitável. Os preços dos títulos caem
e as taxas de juros precisam subir para atrair compradores. Mas essa mudança não acontece isoladamente. Ela cria uma reação em cadeia que afeta negativamente muitas outras classes de ativos. A quarta categoria, de ativos em risco, inclui ações que pagam dividendos e outros investimentos de renda fixa. Agora pense como um investidor. Se você tivesse $100, onde colocaria o seu dinheiro? Você escolheria um título do governo americano com preço de $93, oferecendo um rendimento de 5% com risco relativamente baixo? Ou uma ação com preço de $100 que paga apenas $3 por ano em dividendos, um rendimento efetivo de 3%? A resposta é óbvia. Se os títulos são mais seguros e oferecem retornos mais altos, há pouco motivo para os investidores comprarem ações que pagam dividendos. Então, o que acontece em seguida? Os preços das ações precisam cair ainda mais para que o rendimento dos dividendos aumente e se torne competitivo em relação aos títulos. Se uma ação paga $3 por ano em dividendos, mas precisa oferecer um rendimento de 5% para competir, seu preço teria que cair para $60 em vez de 100. O resultado é claro: ações que pagam dividendos, frequentemente consideradas investimentos seguros, podem perder um valor significativo. Investidores que compraram essas ações buscando renda passiva verão seus portfólios encolherem. Fundos de pensão, seguradoras, investidores institucionais e qualquer pessoa que dependa fortemente de ações pagadoras de dividendos sofrerão perdas substanciais. E isso também significa que, em 2026, as ações que pagam dividendos se tornarão a quarta classe de ativos a sofrer grandes perdas. Mas espere, a história não termina aqui. A quinta classe de ativos em sério risco é o mercado imobiliário comercial. Existe outro tipo de ativo que está sendo fortemente impactado pelas mudanças nos fluxos de capital, e esse ativo é o imóvel comercial. Volte no tempo para quando a pandemia começou. As pessoas foram forçadas a trabalhar em casa, prédios de escritórios ficaram vazios. Os hábitos de consumo mudaram. O comércio eletrônico explodiu, deixando shoppings e lojas físicas em dificuldade. Os preços dos aluguéis despencaram e os proprietários já não conseguiam gerar renda suficiente para pagar suas dívidas. Hoje, nos Estados Unidos, um grande número de prédios de escritórios e centros comerciais está vazio, sem inquilinos. Como resultado, o valor dos imóveis comerciais caiu drasticamente. Muitos proprietários não conseguem pagar seus empréstimos bancários, levando-o a uma onda de inadimplência. Os bancos intervêm e tomam posse desses imóveis, mas ninguém quer comprá-los. Os bancos sofrem perdas enormes porque as garantias que sustentam seus empréstimos perderam valor. E lembre-se disso, os bancos não possuem apenas imóveis. Seus maiores ativos são títulos do governo. E isso não está acontecendo em apenas um país. Estamos vendo esse fenômeno no mundo todo, na China, no Japão, na Coreia do Sul e até no Vietnã. Agora junte todas as peças. Os títulos do Zixin Suincha estão perdendo valor. O mercado imobiliário comercial está entrando em colapso. Os bancos estão sofrendo grandes perdas dos dois lados. Isso começa a soar familiar? Não lembra a crise financeira global de 2008? Não é coincidência que Warren Buffett tenha vendido todas as ações de bancos americanos que ele possuía. Ele enxergou esse risco há muito tempo. E é por isso que o mercado imobiliário comercial será um dos ativos a sofrer perdas severas em 2026. Então, para onde o capital está fluindo agora? No passado, o fluxo global de dinheiro seguia um ciclo muito simples. Primeiro, os Estados Unidos imprimiam dólares para comprar produtos da China. Segundo, a China recebia esses dólares e os reinvestia comprando títulos do governo americano. Terceiro, o dinheiro retornava aos Estados Unidos, permitindo que esse ciclo continuasse indefinidamente. Mas hoje, esse ciclo começou a se romper.
Por quê? Simplesmente porque os títulos americanos não estão mais sendo vendidos. Os países não querem mais comprar títulos do Tesouro dos IUA. Em vez disso, preferem manter dinheiro em caixa. Mas aqui está o problema: dinheiro sem bens para trocar acaba se tornando sem valor. Assim como quando 10 mil bitcoins foram usados para comprar uma única pizza. Então, o que os Estados Unidos fazem em seguida? Eles precisam de um novo ativo para manter o dólar em circulação. E esse ativo são as ações americanas. Essa é uma nova estratégia. Em vez de vender títulos, os Estados Unidos estão vendendo ações para você. Você percebeu que, recentemente, os TWYU vem divulgando uma sequência constante de dados econômicos positivos, especialmente números fortes de emprego? Eles estão tentando criar a imagem de que, enquanto o resto do mundo enfrenta dificuldades, os Estados Unidos continuam sendo a economia mais forte. A mensagem é clara: a economia do Zibururiu está em expansão. O mercado de ações americano continuará subindo. Por que eles precisam dessa narrativa? Porque querem vender ações americanas para você. Eles querem que você acredite que, mesmo que os títulos dos EU não sejam mais atraentes, as ações americanas ainda são um porto seguro. E é por isso que Donald Trump tem defendido o fortalecimento da indústria americana e a redução de impostos para pequenas e médias empresas. Mas aqui está a verdadeira pergunta: as ações de Trump também não estão pressionando os preços das ações das grandes corporações financeiras globais sediadas nos Estados Unidos? Acorde. Empresas como Apple, Nvidia, Meta e Amazon já possuem capitalizações de mercado extremamente altas. O espaço para crescimento futuro dessas empresas já não é tão grande assim. Acredite em mim, quando os Estados Unidos realmente tiverem sucesso, surgirá uma nova onda de empresas, e serão essas ações que irão disparar. Enquanto isso, pessoas como Warren Buffett, Mark Zuckerberg e Bill Gates vêm vendendo ações continuamente. Warren Buffett, inclusive, está atualmente com a maior posição em dinheiro de toda a sua história. O dinheiro já não está mais retornando para o governo dos Estados Unidos. Ele está fluindo para os bolsos dos grandes detentores de capital. Então, você deveria colocar todo o seu dinheiro em ações? Provavelmente, você já consegue imaginar a resposta. A realidade não é tão simples quanto a mídia tradicional dos Estados Unidos quer fazer parecer. E o que você vai fazer com todas essas informações? Se você não entende as regras do jogo, será você quem perderá dinheiro. Mas, se compreender para onde o capital realmente está fluindo, poderá transformar risco em oportunidade. 2026 será um ano de volatilidade extrema, mas, para aqueles com a mentalidade correta, pode ser uma oportunidade de uma década para construir riqueza real. Você está pronto para aproveitá-la? Então, dentro desse contexto, o que devemos fazer a seguir? Muitas pessoas estão preocupadas com um possível colapso do mercado de ações dos Punesiawa, com o enfraquecimento do dólar e com a queda no valor dos ativos. Mas lembre-se disto: os mercados financeiros sempre funcionam em ciclos. Quando algumas pessoas perdem dinheiro, outras inevitavelmente ganham. O que realmente importa é se você entende para onde o capital está fluindo. Neste momento, investidores institucionais e grandes fundos de investimento já se prepararam para essa mudança. Se você observar com atenção, perceberá que os participantes mais experientes do mercado não estão em pânico. Eles anteciparam essa mudança nos fluxos de capital e ajustaram seus portfólios de forma proativa. Na verdade, os colapsos de mercado costumam ser exatamente os momentos em que surgem as verdadeiras oportunidades. Pense nisso. Quando os preços das ações caem drasticamente, mas os Estados Unidos continuam imprimindo dinheiro e expandindo seu balanço, o que acontece em seguida? Novo dinheiro é injetado na economia, a inflação aumenta e, eventualmente, esse dinheiro encontra o caminho de volta para os mercados financeiros. Aqueles que são
pacientes e perspicazes o suficiente, conseguem comprar ações nos preços mais baixos, pouco antes da recuperação do mercado. É exatamente por isso que Warren Buffett disse famosa frase: "Esteja ganancioso quando os outros estiverem com medo." Mas a verdadeira pergunta é: quais ativos podem servir como porto seguro? Neste momento, a questão mais importante se torna a seguinte: se você não quer manter dólares americanos, não quer manter títulos do governo do CIO e não deseja investir em ações de alto risco, onde deve colocar seu dinheiro? Existem várias classes de ativos que podem se beneficiar do ambiente econômico que está se formando. Primeiro, ouro e metais preciosos. O ouro sempre foi um porto seguro tradicional quando o dólar americano enfraquece. À medida que os Estados Unidos expandem seu balanço e aumentam a oferta monetária, o ouro se torna cada vez mais atraente. A história mostra que, sempre que os bancos centrais intensificam a impressão de dinheiro, o preço do ouro tende a subir de forma significativa. Segundo, commodities e energia. Apesar do crescimento dos veículos elétricos, o petróleo continua sendo um ativo essencial. Quando os cupos EUCU aumentam a produção de petróleo de xisto, os preços podem cair temporariamente, mas outros grandes exportadores, como a OPEP, ainda conseguem controlar a oferta para sustentar os preços. Além disso, metais importantes como cobre e lítio, fundamentais para tecnologias verdes e veículos elétricos, são ativos que merecem atenção. Terceiro, imóveis em localizações estratégicas. Embora o mercado imobiliário comercial esteja em colapso, nem todos os imóveis estão condenados. Regiões com rápida urbanização e forte demanda por moradia ainda podem apresentar crescimento. Países em desenvolvimento, em especial, podem continuar atraindo fluxos de capital e investimentos imobiliários à medida que os Estados Unidos perdem gradualmente sua atratividade. Quarto, ações de tecnologia e inteligência artificial. Mesmo quando o mercado de ações como um todo entra em queda, alguns setores continuam crescendo. A inteligência artificial está transformando a forma como o mundo funciona. Empresas líderes em IA, computação em nuvem e Big Data podem se tornar destinos naturais para o capital quando o mercado se estabilizar novamente. Quinto, criptomoedas, Bitcoin e ativos digitais. O Bitcoin é frequentemente comparado ao ouro digital e pode se beneficiar quando o dólar americano enfraquece. Se você observar atentamente, perceberá que o Bitcoin tende a subir em períodos de preocupação com a inflação. Caso os Estados Unidos continuem com políticas agressivas de impressão de dinheiro, não é irracional esperar que as criptomoedas entrem em um novo ciclo de crescimento. Estratégias de investimento fundamentais para 2026. Se você quer sobreviver e lucrar neste mercado, não pode depender da sorte. É preciso ter uma estratégia clara. Aqui estão alguns princípios que valem a pena seguir. Primeiro, não mantenha dinheiro em excesso. Quando o cupo de dólar americano enfraquece, o dinheiro perde atratividade. Em vez de deixar capital parado, considere convertê-lo em ativos com valor real. Segundo, não siga a multidão. Evite ser arrastado por notícias alarmistas. Quando os mercados caem fortemente, muitas pessoas vendem por medo. Investidores inteligentes aproveitam esses momentos para comprar. Terceiro, invista de acordo com os ciclos. Todo o mercado funciona em ciclos. Quando você entende esses ciclos, sabe quando comprar e quando vender. Nada entra em colapso para sempre, assim como nada cresce para sempre. Quarto, sempre tenha um plano de saída. Em períodos de grande volatilidade, é essencial ter uma estratégia para proteger seu capital. Isso inclui diversificar seu portfólio, definir limites de stop loss e nunca colocar todo o seu dinheiro em um único ativo. A chave para o sucesso em 2026 não é correr atrás de manchetes, é compreender
como os fluxos de capital estão mudando. O que estamos presenciando não é o colapso de uma economia, mas uma redistribuição de riqueza. O dinheiro não desaparece, ele apenas muda de mãos. Lembre-se disso, os mercados financeiros são como um tabuleiro de xadrez. Se você não entende as regras, se torna uma peça no jogo de outra pessoa. Mas se entende a estratégia, pode sempre ficar um passo à frente e vencer. Prepare-se agora. 2026 será um ano de volatilidade extrema, mas também oferecerá oportunidades extraordinárias para aqueles que sabem aproveitá-las. Você está pronto? Considerações finais. Acabamos de analisar 5 classes de ativos com maior probabilidade de perder valor significativo em 2026 e os motivos por trás dessas mudanças. Mas lembre-se sempre, no mundo financeiro, onde há perdedores, também há vencedores. A verdadeira questão não é se os mercados vão cair, mas para onde o capital está se movendo. E quem sabe agir diante disso? A história mostra que períodos de grande instabilidade costumam dar origem às oportunidades mais inesperadas de criação de riqueza. O mais importante não é entrar em pânico ou seguir a multidão, mas compreender o funcionamento dos mercados, construir a estratégia certa e estar sempre um passo à frente. 2026 pode ser um ano turbulento, mas, se você se preparar corretamente, também pode ser uma oportunidade de uma década para construir uma base sólida de ativos e se aproximar da liberdade financeira. Se você achou este episódio do podcast útil, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas análises aprofundadas. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Qual ativo você acredita que oferecerá a melhor oportunidade de investimento em 2026? Obrigado por ouvir. E nos vemos no próximo episódio do O que Ninguém Te Conta.